Cara, você está aqui e é inevitável fazer essa pergunta sobre o Flamengo. Sim. O Flamengo vive esse momento entre Felipe Luiz e o Pedro. O Pedro acha que o Felipe Luiz o expôs demais. Grande parte da imprensa está ao lado do Felipe Luiz, entendendo que o Pedro, que reconheceu que foi abaixo na semana do treinamento, considerando que reconheceu que treinou realmente abaixo a semana toda, mas questionou o Felipe Luiz por ter exposto ele. E você é um verdadeiro ídolo do Flamengo, incontestavelmente. E eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esta situação, esse caso, Felipe Luiz e Pedro, atacante do Flamengo. Olha, Rochinha, eu conheço os dois, né? Inclusive, eu estive com os dois lá nos Estados Unidos. O Felipe é um amigo meu desde os 18 anos de idade, quando a gente frequentava a seleção sub-20. Conheço o Felipe perfeitamente, conheço o Pedro. Mas ali a gente está envolvendo um treinador que quer rendimento, que a gente acabou de falar. Hoje o futebol, ele é um futebol muito exigente, né? Se eu estou falando que teve uma mudança de 2017 para agora, você imagina a velocidade que isso vai. Também, olhando o contexto de toda a entrevista, vai ter as pessoas que vão jogar contra o Felipe, vai ter as pessoas que vão jogar contra o Pedro. Mas analisando bem a entrevista, em nenhum momento o Felipe fala que não quer o Pedro. O Felipe fala que conta com o Pedro, que ele quer o Pedro na melhor forma dele, para ele quer os 30 gols que o Pedro faz por ano. E eu sei que quando um jogador vem com uma lesão de joelho, eu tive duas, a lesão de cruzado, eu sei o tanto que é difícil. E às vezes o tempo vai em contra, porque cada jogador tem os seus objetivos particulares. Todo mundo fala, o futebol é de grupo. É de grupo. O futebol os objetivos com grupo é maravilhoso, e eles são os mais importantes. Mas todo mundo também tem os seus objetivos pessoais. E às vezes isso não pode entrar na frente do grupo. Porque a gente sabe que o Pedro hoje, na sua condição, na sua melhor forma, trabalhando sério, ele está brigando para ser o 9 da seleção brasileira. Ele é um jogador que faz gol, é um jogador diferente. E a gente acabou de ver um futebol mundial, uma Copa do Mundo, desculpa, de clubes, que a gente viu times em final de pré-temporada, e a gente viu um Harry Kane, que era o 9 do Bayern de Munique, dando carrinho lá na área dele para roubar a bola. Então, assim, olha o nível de agressiva, né? É uma forma agressiva fisicamente, porque os jogadores estão em final de temporada, Paris, Real Madrid, todos, e tentando performar da melhor maneira. Então hoje o futebol não está tendo mais espaço para jogador que talvez faz um pouco ali, pô, tô cansado, tô com um problema, não tô. E o Felipe, ele expôs de uma maneira, da mesma forma que eu já vi vários treinadores, inclusive tem alguns que estão em contra a fala do Felipe, mas eu acho que ele falou de uma forma tão educada. O contexto quem vai tirar são os repórteres, os que vão ficar a favor, mas ele falou de uma forma tão, eu preciso desse Pedro, eu preciso que ele entenda que eu quero ele dessa maneira. E o Flamengo é um clube que, eu acho que o Felipe daquela maneira, ele conseguiu cortar toda como eu posso te dizer, a briga da imprensa, porque o Flamengo envolve, como eu te falei, é um governo. E vão sair notícias que são verdades, notícias que são mentiras. Se talvez ele não se põe de uma forma correta naquele momento, ele pode perder o grupo. Rumores vão ficar rodando. Ele pode perder o grupo. Porque através dos bastidores vai sair notícia de que fulano fez isso, fulano fez aquilo. E entre você perder todo o seu grupo e você ter que falar a verdade, porque o Felipe ele é baseado falando na verdade. Eu já tive treinador que foi lá e falou mentira. E criou uma situação para que eu fosse mandado embora com uma mentira ali dentro. O Felipe está falando a verdade, tanto que o Pedro confirmou depois na nota que estava mal de cabeça por tal. O jogador, ele tem que entender que ele não treina pelo clube, ele treina por ele. Porque ele vai passar um determinado momento no clube e vai para outro clube. Só que se ele não mudar a mentalidade dele, ele vai criar outro tipo de problema no outro clube. Então é uma briga com ele, o Pedro é uma briga com ele. E o que o Felipe faz ali, eu vejo de uma maneira diferente. Ele tenta provocar para que o Pedro saia da zona de conforto. Saia desse... Porque ele está perdendo tempo. E o futebol é tempo. E quando vê já está com 30, com 31, pô, perdi a oportunidade, perdi. E acabou. E eu já tive conversas com o Pedro quando eu jogava lá. Então, assim,
um dia no Flamengo é como se fosse uma eternidade, porque é 1 milhão de informação, é um tiroteio de informação. O Flamengo é assim. Você tem que saber conviver com o Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, tem que existir o lado do jogador, né? E como eu falei, existe o grupo, existem os capitães, existem jogadores que passaram por Europa, que voltaram. Você tem referências no grupo. E ali, eu acho que foi uma maneira do Felipe falar, eu conto com você, mas, poxa, eu preciso disso.